Olá, pessoal do Papo Ped, sejam muito bem-vindos. Esse é o 4º episódio, yes, muito bom. E hoje a gente tem, pessoal, uma convidada, olha, daqui ó, do coração, né? Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Essa é a Bárbara. Se Olá, apresente. tudo bem? Eu sou a Bárbara, sou pediatra, sou endocrinologista pediatra. E hoje eu vou falar com a Marina e com a Renata sobre puberdade precoce. Que eu acho que é um assunto que preocupa muita mãe, né? E tem muito assunto pra gente conversar e muita dúvida pra gente esclarecer. Então, antes eu vou falar da Bárbara, que a Bárbara, quando eu mudei pra Piracicaba, eu já tava ensaiando isso. Eu vou deixar isso na edição. Deixa. Quando eu mudei pra cá, a gente resolveu mudar, a gente veio na pandemia. Eu e minha família, né? E aí o Lucas, meu marido, foi conhecer os hospitais e ele passou pela pediatria, virou pra plantonista que tava lá e falou assim: olha, eu quero mudar com a minha família pra Piracicaba, minha esposa é pediatra, só que ela não conhece nada. Aí a plantonista que tava lá virou e falou assim: dá meu telefone pra ela que eu ajudo. E era a Bárbara. E aí a gente ficou amiga por telefone, ela me arrumou todos os empregos. Eu comecei a trabalhar em todos os lugares que ela trabalhava, eu comecei a trabalhar e a gente não se conhecia. Aí um dia eu fui passar plantão, eu agitadíssima passando plantão, não sei o que. Aí passei o plantão, ela me olhando assim, meio rindo. Eu falei: qual é o seu nome mesmo? Ela: Bárbara. Eu falei: nossa! Aí fui lá, abracei ela, falei: muito obrigada. E aí a gente se conheceu de verdade. Tem 5 anos. Ai, gente. 7 anos que eu tô aqui. Vai fazer aniversário esse mês. E nós duas viemos do nada, sem conhecer ninguém, e escolhemos Piracicaba. E que escolha boa, né? E aí a gente ia se ajudando nessas coisas. Por exemplo, toda a parte gastronômica ela que foi me apresentando. É verdade. Então, a gente queria começar entendendo o que é a puberdade. Então, assim, puberdade, e uma coisa que eu gosto muito de frisar com os pais é a diferença da puberdade e da adolescência. Eu acho que a primeira coisa é isso. Porque a adolescência é essa mudança psicossocial que acontece com as crianças. Então, não necessariamente uma criança que está em puberdade está em adolescência. E o inverso também. Então, a adolescência depende muito do meio onde a criança vive, das pessoas que convivem, que influenciam ela. Porque se uma criança convive muito com adultos ou com amigos que já têm um comportamento de adolescente, essa criança já vai ter um comportamento de adolescente na vestimenta, no que ela gosta de brincar, de se cuidar, enfim. Então, a adolescência é essa mudança psicossocial da criança para o adulto. A puberdade já é a mudança fisiológica mesmo. Então, são as mudanças hormonais e físicas que acontecem no corpinho das crianças para se transformarem, né, no adulto. Então, o medo que eu vejo que as mães têm muito grande é da criança entrar em puberdade e deixar de ser criança. E nem sempre isso acontece. Tem muita criança, tanto menina quanto menino, que completa toda a sua puberdade e continua, inclusive as meninas até menstruam, e continuam com o comportamento de criança. E eu sempre falo isso pra mãe, que tá tudo bem, que não necessariamente ela vai deixar de ser criança e nem precisa deixar, a não ser que seja um comportamento que já vem dela, né? Então, a puberdade, então, são essas mudanças fisiológicas no corpinho que vão acontecer em decorrência dos hormônios da puberdade. Joia. E assim, tem uma idade certa para isso acontecer, né? Isso. As meninas, a gente considera que é normal iniciar a puberdade a partir de 8 anos. E os meninos iniciar a puberdade a partir de 9 anos. E quais são os primeiros sinais de puberdade, que eu acho que é isso que vocês precisam mais entender e ficar atento. Nas meninas, o início do broto mamário é o primeiro sinal de puberdade. Antes disso, vem uma leve aceleração do ritmo de crescimento, mas que para os pais às vezes é difícil perceber. E por isso que, mantendo as consultas de rotina com o pediatra, às vezes a gente acaba detectando que a puberdade vai iniciar já com a aceleração do crescimento, antes de aparecer o broto mamário.
Mas, de forma geral, o que os pais conseguem observar em casa na menina é o início do broto mamário. E também tem uma outra parte da puberdade, que é o início do odor axilar, dos pelos pubianos e axilares, que também marcam o início da puberdade. Já nos meninos, é um pouquinho mais difícil perceber, porque o primeiro sinal de puberdade real é o aumento do volume do testículo. Mas isso acaba que só em consulta mesmo que os pais conseguem perceber. E por isso que puberdade precoce em menino, o diagnóstico às vezes é muito tardio. Porque até os pais perceberem, já tá bem avançado a questão de pelos, odor axilar. Nessa idade eles ficam super envergonhados, né? Então por isso que a consulta é importante e sempre conversar sobre como é importante esse exame. Que eles não gostam, é chato mesmo. Eu sempre falo, é chato, a gente não gosta, mas é uma coisa que é muito importante, porque é só assim que a gente consegue realmente definir. Mas os pais, né, em casa vão perceber o aumento dos pelinhos, o odor axilar, às vezes uma acne. Então esses são os primeiros sinais de puberdade nos meninos. E quando a criança aparece só com odor axilar, isso pode ser normal? Ou todos os casos isso já indica um início da puberdade? O odor axilar isoladamente, ele pode ser normal, pode ser até uma contaminação bacteriana da pele, que vai gerar o odor. De qualquer forma, é sempre importante investigar e ter certeza que pode ser só isso. É sempre uma exclusão, né? Então, pode sim ser normal ou só uma contaminação, mas sempre que tem um odor axilar antes de 8 nas meninas e antes de 9 anos nos meninos, precisa avaliar. Assim, hoje em dia, parece, depois você me confirma, que essa questão da puberdade antes do tempo, que é até a puberdade precoce, né? Ela tá mais evidente, um número maior. E aí tem um monte de fator que influencia, né? Fala aí pra gente mais ou menos, assim. Então, a cada década, a idade de puberdade tem adiantado. Então, isso realmente tem acontecido de cada vez ser mais cedo. Mas, além de ser mais cedo, normal, tem tido realmente mais diagnósticos de puberdade realmente precoce, que é antes de 8 nas meninas e antes de 9 nos meninos. E isso mais nas meninas do que nos meninos. A gente não sabe exatamente qual é a causa disso estar acontecendo. Tem várias hipóteses e a pandemia esclareceu algumas dúvidas, mas nada ainda de muita certeza. Porque a pandemia foi uma intensidade de coisas que aconteceram muito rápido e teve um boom de puberdade precoce na pandemia. Então, coisas que a gente pensava que pudesse influenciar, realmente a gente viu que influencia. Que é o excesso de luz, então principalmente vindo das telas, que realmente parece influenciar o adiantamento da puberdade. O excesso de peso, principalmente nas meninas, então o ganho exagerado de peso também favorece ter puberdade precoce. A alteração de sono. Então, tudo que aconteceu na pandemia, né? Todo mundo ficou parado, de ritmo de sono irregular. Na frente das telas. Isso, junto, né? Então, o ritmo de sono também parece influenciar e adiantar a puberdade. E tem uma coisa que todo mundo tá, assim, super frenético, que são os reguladores endócrinos, né? Que são substâncias químicas, enfim, que estão no ambiente, no solo, em vários produtos cosméticos, que eles podem imitar a função de um hormônio. E isso eu vejo que tem muita informação distorcida na internet, enfim, que fica preocupando muitos pais. É claro que a gente se preocupa, mas nem é tudo como as pessoas têm feito aí, talvez para chamar um pouco de atenção. Né? Porque tá um pavor agora esse negócio. Exatamente. A gente sabe que realmente existem as substâncias e o que é possível evitar, a gente tem que evitar. Mas infelizmente não dá para viver sem nada. E também, infelizmente, a gente ainda não tem com certeza quais são exatamente as substâncias e quais são as quantidades dessas substâncias que realmente influenciam. Então eu sempre falo com os pais que é pra gente fazer o melhor possível, mas que também não adianta viver desesperado achando que vai isolar a criança de tudo, que não é bem assim. Então, por exemplo, né? Plástico. A gente evita esquentar no micro-ondas, armazenar na geladeira, mas dá pra viver sem tomar água numa garrafa de plástico? Não dá. No Brasil? Hoje Inclusive não dá. que a água vem no plástico. Exato. Então, o plástico é um autocontaminante.
No solo tem coisas que a gente sabe que pode influenciar ou não. Agora, por exemplo, maquiagem, dá pra viver sem? Dá pra né? viver sem, entendeu? É. Então é uma coisa que dá. Meninas, dá pra viver sem? As crianças sim, a gente já é outro assunto. As crianças, por quê? Não, Aí é. já vou explicar isso por quê das crianças. Mas enfim, e agora outro ponto. Tem crianças que não ligam, a gente não vai influenciar a usar. Tem meninas que adoram, a gente vai ensinar elas a usar e não Aham, proibir. sim. Não adianta também ficar só proibido. Então a gente escolhe produtos que são melhores, Sim. escolhe com elas quais são os momentos melhores de usar. Até porque isso influencia muito na autoestima das crianças. Então eu me preocupo às vezes mais com a questão da influência na autoestima, Sim. delas só se gostarem de maquiagem, É. do Assim. que com o efeito do produto em si, que vai ser usado de forma pontual. Mas de qualquer forma, se for usar, o ideal é usar em situações mais pontuais e não no dia a dia, né? E por que a gente fala dos reguladores endócrinos para as crianças? Porque eles têm mais influência de agir no nosso corpo nos períodos de crescimento mais acelerado. Então, que são a gestação, então por isso que a gestante tem que tomar bastante cuidado. Mais uma volta. Os primeiros 2 anos de vida, que são um período também de um crescimento muito acelerado, e a puberdade. Então são esses os períodos que essas substâncias têm mais poder de influenciar o nosso corpo. Mas não que durante o resto da vida, não, ele pode se acumular. Então é sempre bom senso e ponderar. Aquilo que dá para evitar, aquilo que dá para escolher produtos mais Que se naturais, preocupam, que né? não com- tem os reguladores, que são melhores. É evitar alumínio, evitar chumbo, petróleo. BPA lá. Né? BPA, isso, petróleo. Então, essas coisas que a gente sabe que pode influenciar. Mas é sempre bom senso para não criar esse terror que tá tendo. Os pais, né? Eu vejo muito quando existe essa preocupação, né? Dos pais com relação à puberdade precoce, preocupados com a estatura final da criança, né? Mas além disso, o que mais a puberdade precoce pode influenciar, assim, se é não tratada? Isso. A puberdade precoce, é bom frisar, não tratada, ela pode influenciar a altura, então pode comprometer o crescimento, porque o hormônio da puberdade é o que faz o estirão de crescimento, também faz fechar as placas de crescimento. Então, uma puberdade que seja mais cedo, ela pode comprometer, sim, a altura final e esse desajuste social, né? Porque uma criança de 8, 9 anos, 7 anos, enfim, já em puberdade, já com todos esses movimentos, ela fica muito diferente das amigas. Então, isso acaba causando muito desajuste para elas. Tem criança que leva bem, mas a maioria acaba sofrendo um pouco de ver o seu corpo assim todo mudando, os hormônios mudando, e as amigas não, né? Então, essas são as duas principais consequências da puberdade precoce. Os dois não tratada. extremos, na verdade, nessa idade escolar, socialização, você olhar uma menina super nova, que o corpo tá super desenvolvido, e também aquelas que tá atrasada, que não tem nada, fica, as duas sofrem, né? Exatamente. Às vezes é uma criança que tá com... Porque o normal é iniciar a puberdade entre 8 e 13 nas meninas. Então aquelas que ficam um pouco mais tarde, mais normais, com 11, 12, também se sentem mal. Então é uma coisa que a gente sempre tem que acompanhar e orientar, porque às vezes só delas saberem que tá normal, que vai chegar o momento, também tá tranquilo. Já se acalma, né? Então não deixar as consultas de rotina nessa fase, porque é uma fase que as crianças não ficam doentes. Então os pais não levam. Quando leva, já tá alguma coisa muito alterada. Ou quando leva só no pronto-socorro pra ver, tipo, a garganta doente. inflamada. Então, levar as consultas de rotina nessa fase é super importante. É verdade. E assim, Bárbara, até uma dúvida para nós pediatras também. Tá um pouquinho antes da idade que vai entrar na puberdade, 6 meses, tudo bem? Ou tem alguma coisa para ser feito? Depende. Se a criança já tiver alguns fatores de risco que a gente fala que pode acelerar ou adiantar a puberdade, às vezes é melhor bloquear. Vale a pena, então. Dependendo de como tá, às vezes inicia ali bem perto, mas é uma criança que tá tranquila, tá evoluindo de forma lenta, não tem nenhum fator de risco, a família tá tranquila, às vezes a gente opta por observar. Joia. Então depende. E o que são esses fatores de risco? Então, criança que nasceu prematura, criança que nasceu PIG, que é pequeno para a idade gestacional, criança com obesidade, criança que já tem um adiantamento de pelinhos, de odor axilar,
ou a depender da altura que a criança tem no início da puberdade, às vezes vale a pena bloquear. Mas é um tema realmente que é de uma discussão enorme entre os endocrinopediatras, porque é muito difícil, às vezes, definir essas puberdades bem limítrofes, o que é necessário tratar ou não. Nesses casos, eu sempre levo em consideração essa parte técnica, que é eu sei, mas também a conversa com a família. Porque tem família que prefere, se dá para observar, se não é nada demais, esperar. E tem família que já realmente prefere tratar. Então, aí, nesses casos limítrofes, não tem uma conta exata. Depende da nossa avaliação, né? Uau! Estou aprendendo muito aqui. Você viu que nossos filhos todos se encaixam aí no acompanhamento com a Bárbara, né? Fala um pouquinho sobre a puberdade. Tem aquela puberdade que acontece, que pode, né, acontecer ao redor dos 2 anos, né? Que às vezes isso acontece. Eu tive, né? A mini puberdade, né? Isso. É que acontece que Eu os tive. bebês, todos os bebês, tanto os meninos quanto as meninas, eles nascem em puberdade. Então, lá no final, no início da gestação, vamos pensar o bebê quando está se formando, lá no início, quando a mãe engravida, a genitália é igual, menino e menina. Uhum. Para diferenciar entre homem e mulher, depende de um estímulo hormonal da mãe e depende se é menino XY ou se é menina XX. Aí começa a diferenciar. No 3º trimestre, quem assume o estímulo hormonal para finalizar a formação da genitália é o próprio hormônio do bebê. Então tem gente que acha que o bebê nasce com hormônio porque a mãe passou. Não é. É o próprio bebê que produz os hormônios no final da gestação para terminar a diferenciação da genitália. Então os meninos nascem como se fosse uma criança adolescente ali, com todos os hormônios em puberdade. E por isso que algumas meninas nascem, meninas e meninos nascem com o brotinho da mama evidente. Alguns Bem meninos frequente. nascem com o testículo ali estimulado. As meninas podem ter algum sangramentinho. Só que esses hormônios, eles nascem, eles dão um pico ali na primeira semana de vida, dura alguns meses e eles tendem a cair. E de forma geral, até os 6 meses, os hormônios todos já caíram e já estão negativos, como deve ser em toda criança. Algumas, principalmente meninas, podem prolongar um pouquinho mais essa fase até os 2 anos. E por isso que às vezes tem o brotinho mamário que dura mais ou menos nesse período. Então, mas quando tem esse brotinho mamário mais prolongado, a gente só precisa acompanhar, porque a tendência é que vai regredir. E aí, nesse caso, sempre avaliar em contexto com outros sintomas de puberdade, para saber se é mini puberdade mesmo, porque na mini puberdade tudo some, ou se for puberdade de verdade, tudo evolui. Então, a evolução dos sintomas é que ajuda a gente a diferenciar uma coisa da outra, para deixar tranquilo. E parece que meninas que demoram mais para regredir a mama, tem essa mini puberdade mais prolongada, tem mais chance de ter puberdade precoce. Então a gente sempre precisa ficar de olho nisso. Nossa, tem mesmo. E quanto tempo a gente pode esperar, né? A gente ficar de olho, assim? Quanto tempo? Nesses 2 anos? Se a criança estiver crescendo normal e não estiver evoluindo nenhum outro sintoma de puberdade, pode ir acompanhando. Se a criança começar a crescer acelerado, a mama aumentar, surgir outros sinais de puberdade, aí tem que investigar. Então, se tiver tudo com ritmo, principalmente o ritmo de crescimento é uma coisa muito sensível com puberdade. Sempre tem hormônio de puberdade em atividade, o crescimento acelera. Então, isso é um padrão que o pediatra, de forma geral, ajuda bastante. Se está crescendo na curva, provavelmente vai estar o quê? É claro que está crescendo na curva, mas a mama está crescendo. Você avaliar com o endócrino. Mas a mama está igual ou diminuindo e o crescimento está regular. Tudo bem acompanhado. Muito bom. E tem diferença, né? Aqueles pelinhos que tem muita mãe que chega pra mim e fala assim, ai, tá cheio de pelinho. Mas você vê que não é pelo grosso, é só pelo aquele fino. pelinho. Tem diferença, não tem? Tem. O pelo de puberdade, o pelo do intestino hormonal, é aquele pelo grosso. O pelo fininho, aquela penugem, é muito genético. Então pode ver que se a criança tem, alguém da família também tem. Então tem raças que têm tendência a ter mais pelos, outras têm menos pelos, mas sempre aquele pelo fino, lisinho, assim. Pelo fino. É que você vê que é igual aquele do Igual braço, da Isso, perninha. braço, perna, as costas. E tem criança que tem até genital, assim, mas é uma penugem fina. Aí não tem problema. Não tem. Nem debaixo do braço também, né?
Não, no braço é muito difícil ter sem ser hormonal. Eu praticamente. Mas assim, é muito fino, loirinho, assim, clarinho, aí tranquilo. Esses pelinhos sempre tranquilo. Falando até dessa questão dos disruptores endócrinos, dessas substâncias que mexem, é muito difícil, porque eu acho às vezes que não é nem que agora está na moda, mas agora tudo é muito mais evidente. A informação chega tudo muito mais rápido, Então né? essa questão das meninas quererem fazer skincare, de querer passar coisa no rosto, isso aí hoje em dia tá uma polêmica, né? Que tem muita gente metendo pau, falando mal, e tem muita criança que quer. Na verdade, eu acho que às vezes existia e não chegava essa informação. Ninguém tirava, Porque eu lembro quando eu era né? pequena, eu passava um banana na cara igual a Xuxa, eu passava mamão no rosto, no filme da Xuxa. Não sou tão velha assim, gente. Mas E eu passava, eu achava aquilo o máximo, essas coisas. E não tinha tanto problema, né? E não tinha tanto problema, eu passava máscara de mel, mas passava só coisa natural, graças a Eu Deus, acho que né? isso tem 2 pontos de pensamento. O primeiro é a ação do produto em si. Uhum. E isso a gente consegue contornar porque hoje, cada vez mais, tem uma linha de produtos gigante de produtos cosméticos com composição boa. Então eu acho que nesse sentido a gente tem evoluído e melhorado, facilitado a nossa vida. Uhum. Sim. Mas pra mim, porque às vezes o produto passa e lava, passa, fica pouco tempo. Não vai. Shampoo, por exemplo, vai passar e vai enxaguar, não vai ficar tanto tempo no corpo absorvendo. É. Não é? Passa pontualmente. Agora o problema pra mim maior é como a gente coloca isso para as crianças, não adultizar as crianças. Sim. Pra mim essa é a grande questão. Por que que as pessoas ficam se preocupando de se arrumar, de estar assim? Nessa idade, pra mim eu me preocupo mais com isso, da criança estar perdendo a infância, do que com o produto em si. Eu acho que o produto a gente consegue resolver, mas essa questão de comportamento, ela é muito mais difícil. Nossa, aí é difícil, hein? E aí depende de com quem, como a mãe isso ou o que eu pai ia se falar. arruma, o ambiente que ela convive, as pessoas que ela convive, quem influencia ela. Se ela vê as coisas na internet, a influenciadora que ela vê, O que ela assiste. é isso que forma o padrão. E aí que é o cuidado que a gente precisa ter. E como que você aborda? Porque É assim, às difícil, vezes né? você deve ter pegado eu- casos em que eu assim, acho- as mães super produzidas, a menininha super E produzida. tem criança que não faz questão e a gente não influencia. E normalmente isso não é uma queixa com os pais. Quando a criança gosta, eu sempre converso com os pais para reforçar sempre a autoestima de que não precisa, enfim. Quando for usar só em festinha, apresentação, jamais ficar usando para ir No na dia a escola, dia. no dia a dia. Criança na escola tem que estar confortável, não tem que estar preocupada se ela tá bonita, arrumada. Então, pontualmente, e aí eles escolherem os produtos. Porque proibir não é um caminho. Que a menina vai lá e passa o da mãe. É pior. Então, escolher os produtos. E aí, quero fazer skincare. Compra um sabonete de lavar o rosto. Compra Protetor um hidratante solar. e um protetor solar. Sabe? Isso a criança já vai sentir se ela gosta, se ela quer fazer skincare. Compre esses produtos, já vai ser. É o skincare que precisaria ser feito mesmo. Mas aí com produto adequado pra idade. E o que é um produto legal pra você, assim, quando você indica para os seus pacientes? Então, hoje tem muita opção de marca, né? Eu acabo ficando meio perdida mesmo. Eu acabo indicando lojas que eu sei que vendem produtos. Porque aí é outra coisa, né? Tem muita gente que faz uma capinha de natural e não é. Exato. Então, tem Importante que ler os rótulos. Tem que ler rótulo. Infelizmente, eu não consigo estar por dentro de tudo que existe. Sim. Mas aí é ler rótulo e contar com marcas aí que já são mais... Idôneas, né? que você sabe que vai ter uma Confiáveis. composição confiável. De forma geral, os produtos veganos também, eles já têm uma composição que é melhor, sabe? Então, para não fazer propaganda de nenhuma marca, que eu às vezes acabo decorando algumas para falar mais fácil, mas de forma geral é isso, procurar marcas que já são aí mais consolidadas e ler o rótulo. Mas é difícil, sabia? Ontem mesmo, a Luísa estava se arrumando para ir para a escola e eu estava me arrumando no meu básico, que é passar protetor solar. E aí, quando eu cheguei no carro, ela estava mega perfumada e com batom. Eu olhei e falei assim, Luísa, ela, ai, porque eu quero ir bonita para a escola. Aí eu lembrei da Bárbara me falando que a gente não pode brigar também, tem que Sim. conversar. Mas não é uma coisa que eu sempre incentivei. É dela, porque, por exemplo, passar batom eu só passo pra vir aqui gravar, porque no meu dia a dia eu não uso.
Então eu falei assim, gente, da onde que essa menina aprende essas coisas? E o duro é que uma vez eu tirei as maquiagenzinhas dela lá de brincar e não sei o quê, e ela começou a assaltar o meu armário. É pior. Pegava as minhas. Aí o que eu pensei? Vou deixar os batonzinhos esses que são mais hidratantes do que tudo, Aham. que eu espero que seja, né? Vou até ler melhor o rótulo. Que aí ela usa esses pra não ter que pegar os meus, que são super fortes, cheio de fixador, Sim. não sei o que, que até Exatamente. acaba sendo pior, né? Mas é uma coisa que tem que conversar mesmo, porque não é fácil. E às vezes, e ela assim, não fica assistindo nenhuma dessas influências de TikTok, eu nem tenho isso, né? Ela nem tem acesso a isso, é dela. Ou ela vê alguma amiga. É. E aí, conversar sobre isso não é fácil mesmo. Não é. Porque eles querem usar. É. Sim. E outra, né? Como é que a gente vai ser esse exemplo que não usa, né? Exato, a sociedade exige Não isso é da verdade, gente. é verdade. Porque se você é não se arruma, verdade. você é desleixada. Exato. E aí é muito difícil pra mãe, é um desafio, porque daí ela tem que se arrumar, mas aí a questão de colocar coisa de idade. Também, por exemplo, ela vai querer beber uma bebida alcoólica, você não vai deixar, porque é uma coisa que você não vai. É coisa Não pode, não pode, não né? pode, não pode. Então, isso, às vezes, uma coisa, às vezes precisa de uma firmeza, falar isso é coisa de adulto, Sim. isso é coisa de criança, Uhum. e é isso. Mas como está difícil mesmo, né? Com as redes sociais, as crianças tendo acesso cada vez mais cedo, né? Essa influência que você falou, né, Bárbara? Quanto que isso é importante, né? Então, assim, não é só a questão biológica, né? Existe a influência psicossocial, né? E na formação Porque- da autoestima. Exato. A criança tá na fase de formar toda a sua autoestima. Se ela. Eu dou sempre exemplo da Sandy. Sabiam que a Sandy não fica sem maquiagem nem na frente do filho? Já vi. Porque Gente, ela é uma criança que foi maquiada e montada A desde vida muito inteira. nova. ela não consegue se ver. Ela não se ela reconhece. é dependente É. disso, entende? E daí, claro que é um exemplo extremo. E assim, Aham. uma Serve mulher pra gente lindíssima, né? Pois é. Mas serve pra gente Gente, entender, se a né? Sandy fica sem maquiagem, imagina Imagina eu. eu. Então é isso, é a questão da formação da autoestima das crianças, que eu É. acho que é uma coisa super importante. Porque assim, na minha época, né, gente, eu sou um pouco velha, né, gente? Então, o que eu me lembro da minha infância era assim, o que melhorava muito a nossa autoestima na minha época era a gente ser bom, tipo assim, o jogo rende bom muito bem. Exato. É. Essas habilidades físicas, assim. Que era, assim, até assim, um status social, sabe? Eu lembro que, assim, eu jogava hand bem, assim, que é minha amiga desde a escola sabe disso. E eu era aquela pessoa que escolhia o time, sabe? Junto Sei. com outras meninas que Sim. também eram lideravam, boas. aham. Exato. E era esse reforço social que incrementava a autoestima, sabe? Agora, hoje, eu não sei, gente, o que vocês acham? Assim, eu acho que essa questão tá mudando um pouco, Tá. né? Com esse negócio das redes sociais, quem é mais valorizado é quem tem seguidor, não é? Pra tudo, Tá né? mudando Mas pra tudo, a gente vai É. ter. Não adianta a gente ficar pensando, era melhor. Não, Não só, é que só era acho melhor. que tá era diferente, era- assim, E né? a gente tem que adaptar. Se a gente não adaptar, a gente vai ficar pra trás. É. Então, falar, Sim. rede social é péssimo? Claro que não. Tem um monte Sim. de coisa boa. Eu acho que tem, na verdade, mais coisa boa do que Sim. coisa ruim. Sim. A questão é como usar, né? Uhum. Quem você acredita, o que você ouve. Agora, o problema para as crianças é que eles ainda numa idade muito imaturo recebem muita informação que eles ainda não estão preparados para lidar. Eu acho que é esse o grande desafio. É. E se é difícil para nós que crescemos sem rede social, imagina para as crianças, né? Então é ter consciência e sempre bom senso de como lidar, como explicar, fazer eles raciocinarem em cima dessas informações também. Enfim, acho que isso é importante. Porque a gente vê, assim, que as crianças, né, quando cada vez mais estão inseridas nas redes sociais, não adianta a gente dizer Não. que não, né? É. A gente consegue ver isso, apesar de não poder, né? Sim, a imagem deles já tá lá. né? E o que a gente vê é que, assim, o que vende é mais uma adultização, assim, isso acaba passando por uma adultização. Então, que nem houve, né, aquela denúncia do influenciador Felca, né, sobre crianças que estavam, né, trabalhando, exato. Né? E o que traz seguidores, e, enfim, é uma exposição
uma autoexposição. Isso passa por uma adultização. Então as meninas querem, né, mostrar o corpo e nossa, eu vejo muito isso nas adolescentes de hoje, sabe? Sim, cada vez mais cedo. E me preocupa muito, né? Até mais para as meninas do que para os meninos, eu acho. Mas é uma coisa que agora é saber lidar. É aprender a lidar, porque não vai dar pra mudar. Não dá pra gente excluir. E se você privar totalmente rede social e internet, tudo, ela fica muito focada. Aí olha que problema que é. Como chegar nesse eu acho nessa que balança, os pais precisam se unir e colocar em pontos que é importante entre os que são mais próximos, sabe? O grupo de amigos. Os pais todos se unirem e terem condutas parecidas em relação ao que pode e o que não pode. Porque se você proíbe o seu de ver e ela não, o seu vai ver no celular dele. Ou o seu não vai ver, mas ele vai falar e eles vão saber. Então, quando os pais se unem, ajuda, porque daí o mesmo grupo de amigos, eles vão ter as mesmas orientações. Aí eu acho que tem um caminho melhor. Porque eu vejo todo pai quer não deixar, mas parece que ninguém quer falar. Porque daí vai ser criticado pelo outro. Mas quando se une, todo mundo quer. Isso também nos lanches da escola. Eu falei, gente, vocês não se unem, todo mundo padroniza uma coisa pode ou não pode. Porque senão todo mundo fica refém de um único que às vezes quer levar besteira e influenciar todo mundo. Nossa, é difícil. E outra coisa que é importante, eu sempre falo isso, né? Mas é os pais serem o exemplo, né? E aí que é difícil. Porque os pais são no celular o tempo todo. Exato. Todo mundo trabalha sem limites no celular. Exato. E aí, às vezes, você pode até não estar ali à toa, mas você está trabalhando. E aí, isso acaba que é uma... Por que os bebês sabem passar o dedinho no celular? Não é porque eles são espertos, é porque eles veem todo mundo fazendo. E eles imitam, né? E é o que você falou, é difícil, porque tá trabalhando às vezes, mas é celular. Então a criança olha, ele não sabe que tá trabalhando, se tá vendo um Instagram da vida ou tá mandando mensagem. Ele só vê o pai com o celular e acaba que influencia, né? Também, Nem que seja pagando conta. Mas tá ali. Mas tá com o celular na mão. Gente, então a gente tá aqui na frente da Exalc, na verdade a entrada lateral, né? Quer falar um pouquinho? Você gosta daqui? Você vem eu aqui? Eu amo aqui, eu venho aqui correr às vezes, eu já vi mais. Que agora, depois que eu aprendi a correr dentro da academia no ar-condicionado, eu fiquei meio preguiçosa de correr no sol. Mas eu adoro correr sol, hein, pessoal? Olha. Passear aqui é uma delícia, eu adoro. Nossa, tá lindíssimo ali, tem tantos IPs. Hoje tá um dia lindo. Acho que é um dia perfeito pra gente mostrar um pouquinho. Acho que a gente vai atrair muitos moradores novos para esse lugar aqui. Vamos lá? Vamos dar uma voltinha? Gente, bom, a gente tá aqui na Exalc agora. Ó, morram de inveja. Olha que lindo! Olha esses IPs, gente. Olha o branco. A Marina quer que eu mostre o branco. Tá um espetáculo. Muito lindo. E olha os rosas ali, ó. Incrível, né? Patinhos. Ó, não é bom demais morar nessa cidade? Pensa. A gente ama, somos suspeitas. Ó, patinhos. Gansos. É ganso? Acho que é, né? Não sei. Ai, gente. É mesmo. São cágados. Cágados. Muito bom, né? Muito bom. Bom, a Bárbara já abandonou nossa filmagem, porque ela foi lá ver os patinhos. Mas eu queria, assim, agradecer formalmente. Já agradeci, mas eu quero agradecer formalmente. Muito obrigada. Eu acho que foi maravilhoso. Eu particularmente, tirei muitas dúvidas. Não sei vocês, mas pra mim foi maravilhoso. Eu suspeito pra falar. Eu amo ser endócrino, eu adoro esses temas. Acho que tem muitos temas que a gente pode falar dentro da endocrinopediatria. Sempre que vocês quiserem, vocês me convidam. Então, Com certeza. Teremos mais edições. Com certeza. Então tá bom, gente. É isso. Um beijo. Até a próxima, viu? Siga a gente, curte e se inscreva no canal, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.